Olá, bem-vindos ao Portas Abertas para o Mundo. Este é um videocast do Colégio Etapa. O Colégio Etapa é o colégio brasileiro que mais aprova no exterior. Nos últimos 20 anos, foram mais de 1.000 aprovações na América do Norte, na Europa, na Ásia e na Oceania. E para trazer informações sobre como é o processo para fazer a graduação fora, convidamos alguns ex-alunos para compartilhar a experiência deles com vocês hoje. Eu sou Cris Tavares, sou coordenadora do setor internacional. Hoje vamos falar de carreiras, com a Isabela e o Pedro. Isabela e Pedro, bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Cris. Bom, vou começar me introduzindo, né? Eu sou o Pedro, eu estou na etapa desde o Fundamental 1, né? Desde o terceiro ano do Fundamental 1, ou seja, eu estou há muito tempo na etapa já. E eu vou fazer Engenharia da Computação na Georgia Tech. E também passei em algumas outras faculdades, mas a que eu no final decidi vai ser Georgia Tech mesmo. Georgia Tech dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Fantastic. Eu sou a Isabela Miyake, eu estou na etapa desde o 8º ano do ensino fundamental. Eu passei em 7 faculdades, mas eu escolhi fazer psicologia e administração na Northeastern, em Boston, nos Estados Unidos. Fantastic. Pedro, você esqueceu de falar que você foi aprovado em outras além de Georgia Tech, né? Eu fui aprovado em outras 4 faculdades, todas no curso de Engenharia da Computação mesmo. Fantástico, obrigada. Vamos lá, gente. Então, assim, conta para mim, né? Eu já até sei a história, mas eu quero que vocês contem de novo o que foi essa grande motivação para querer estudar fora. Isabela, conta você primeiro. Mesmo quando eu entrei no IP, né, que começa no 2º ano do ensino médio, eu não tinha certeza que eu queria fazer a graduação lá fora. Foi mais porque meus pais sempre falaram, é uma oportunidade para você, se você quiser fazer graduação ou pós. Mas a ideia e a paixão de querer ir começou quando eu comecei a pesquisar as faculdades no meio do meu 2º ano, que eu descobri que eles têm vários tipos de salas, têm vários tipos de áreas e muita flexibilidade curricular, que é o que, como eu não tinha certeza do que eu queria até o ano passado, que foi meu 3º ano, me interessou muito. Você tocou no AP, né? Para quem está assistindo o nosso videocast, talvez não vai entender. Você quer explicar o que é o AP? No Etapa tem essas aulas que te preparam para as provas de Advanced Placement. Basicamente, são aulas que têm nível universitário. Então, são um pouquinho mais avançadas que o ensino médio. Então, foi só no ensino médio mesmo? Porque eu sei que aqui no Etapa a gente tem, assim, tantos eventos, né? Tem aquela sala do internacional com as bandeirinhas das escolas, até... Foi só no ensino médio mesmo que despertou essa ideia de querer estudar fora? Sim, eu até tinha ido visitar, em janeiro do meu 1º ano, eu fui para San Diego com a Etapa também. Fui fazer intercâmbio lá e eu visitei várias faculdades. Ah, bacana. E, eu gostei, mas não foi nada, nossa, eu quero muito ir. Realmente só caí, só se solidou, né, essa vontade no meio do 2º ano. Fantástico. Não, mas é isso mesmo, né? Como adolescente, às vezes demora até para decidir sobre... né, que carreira quer seguir, né? Eu acho que faz parte do processo aí demorar um pouquinho, né? Ou não demorar, no caso. 2º ano não está tão ruim. Pedro, e você? Eu sei que você também foi aluno do Advanced Placement, né? Do nosso currículo americano, né? Que a gente tem aqui a partir do ensino médio do Colégio Etapa. Para você, qual foi esse momento aí que deu esse estralo, que você começou a cogitar isso como uma possibilidade? Então, eu não sei exatamente dizer quando, porque eu sempre fui muito fissurado com tecnologia, inovação, sempre gostei muito disso. Sou um cara totalmente de exatas, assim, adoro coisa de robótica, informática, tanto que o curso que eu quero, que o curso que eu vou fazer vai ser Engenharia da Computação. E eu gosto dessa parte de desenvolver tecnologia nova, né? Então, desde pequeno, assim, eu pensava, bom, nossa, eu quero ser um cientista, eu quero estudar, eu quero desenvolver tecnologia nova, sabe? E essas coisas de fazer pesquisa e toda essa infraestrutura necessária para fazer um desenvolvimento tecnológico, né? É algo que é muito mais acessível lá fora, né? E além disso, eu vou puxar pro saco da Etapa aqui, mas Pode puxar. eu tô na Etapa faz muito tempo, né? Como eu falei, eu tô desde pequeno na Etapa. E a gente anda pela escola assim, você vê os cartazes, tal aluno passou em tal lugar, vai fazer tal coisa. Aí você fica meio tipo, pô, será que dá? Será? E aí você fica crescendo esse sonho, assim, esse sentimento de, putz, eu quero fazer isso, eu quero estar fora, eu quero desenvolver coisas novas e tudo. E foi meio crescendo, assim. Então, não sei se dá também falar quando, mas eu acho que essa vontade de estudar, de fazer coisas novas, de desenvolver tecnologias novas, que me fez ter esse sonho de estudar fora, sabe, nos Estados Unidos. Não, faz muito sentido, faz muito sentido.
E até, Pedro, como você acabou tocando nessa questão aí da tecnologia, né? Eu sei que você se envolveu bastante com as Olimpíadas, né? Sim, você bastante. podia falar um pouquinho sobre isso? Porque eu sei que o tema de hoje é carreiras, mas eu acho que, assim, toda essa exposição que você teve durante as Olimpíadas, né? No Etapa, eu acredito que isso acabou te dando um know-how, né, dessa carreira, um know-how um pouco dessa área até fora do Brasil, como você mesmo falou. Conta um pouquinho para a gente como foi que a tua experiência com as Olimpíadas acabou também te direcionando para essa área de tecnologia. Bom, as Olimpíadas, né, para quem não sabe, são competições de conhecimento, né, tem várias matérias, principalmente exatas, mas também tem Olimpíadas de Humanas e tudo. E desde do Fundo 1, assim, eu fazia a Olimpíada de Matemática, né? Eu comecei com a Canguru de Matemática, uma Olimpíada simples, múltipla escolha, que envolve temas da matemática, assim. E aí eu comecei a gostar de fazer prova, sabe? Eu gostava da sensação de fazer a prova, putz, legal, mandei bem nisso, errei isso, tem que estudar. Eu achava divertido, sabe? É estranho, eu gostava de fazer prova. E aí eu comecei a gostar mais... Você estava na escola certa. Eu estava na escola certa. Mas então eu comecei a gostar de fazer prova, comecei a me interessar por física. E aí, como eu disse, eu sempre tive uma paixão muito grande por tecnologia, né? E quando eu entrei na etapa, eu falava, putz, a etapa tem aula de robótica, eu quero fazer aula de robótica. Só que eu entrei muito cedo, né? Não tinha aula de robótica ainda. Aí quando eu entrei, acho que no 6º ano, eu comecei a fazer robótica. E, apaixonei, assim. Foi onde eu aprendi a programar, foi onde eu aprendi a maior parte das minhas coisas. Formou uma família lá. Eu fiquei muito tempo na robótica, fiquei até o final do 3º, né? E a robótica foi meio que me apresentou para esse mundo de competições e tudo. Tinha a OBR, que é uma competição de fazer robô. A gente passava da Lark também, que a gente tinha que fazer um robô para resolver um labirinto. E da robótica, né? Na robótica eu era programador da equipe, né? Eu construía também, eu fazia parte de montar o robô, mas eu principalmente programava. Eu quase sempre estava com o computador programando, né? E isso de programar começou a me fazer ficar interessado também na Olimpíada de Informática. Então, essas duas foram os meus maiores focos, né? Eu foquei na Olimpíada de Robótica e na Olimpíada de Informática. Aí, com o conhecimento que eu tive na Olimpíada de Robótica, comecei a fazer aula de Olimpíada de Informática e comecei a estudar algoritmos, coisas assim, sabe? Comecei a fazer aula de Olimpíada de Informática mesmo. E comecei a gostar muito, muito mesmo. E aí, quando chegou o primeiro ano, eu falei, bom, vou decidir focar em algumas Olimpíadas. Foquei em Robótica e Informática. A Informática, rachei muito. Nossa, era aula quase todo dia, assim, simulado também direto. E aí, graças a Deus, consegui classificar para Internacional de Informática, né? Que, infelizmente, era para ser em Singapura, acabou sendo em Campinas. Diferença entre Singapura e Campinas. Singapura e Campinas foi triste. Mas foi uma experiência muito divertida, sabe? Como eu disse, eu gosto de fazer prova, né? Eu sou estranho, assim. Então, foi muito bom. E acho que isso me trouxe muita bagagem para colocar nos applications, para falar... Tipo, me trouxe muito conhecimento acadêmico, sabe? Muitas coisas que eu pude colocar no application, pude falar que sei dessas coisas. Então, falar, tipo, eu tenho certeza que eu manjo disso, sabe? E ter essa profissionalidade... Não profissionalidade, mas saber que você manda bem nisso é algo importante também, sabe? Não, com certeza. Essa tua experiência, né? O fato que você chegou também... medalhista, né, internacional aí com informática. Eu tenho certeza que isso foi assim, ajudou muito, né, na tua aprovação. Ainda mais Georgia Tech, né? Sim, Georgia Tech é uma universidade totalmente extremamente renomada em tecnologia nos Estados Unidos, no mundo. Tenho certeza que aquela medalha lá na tua candidatura, com certeza ajudou. Isabela, eu sei que você está mais focada em carreira de humanas, mas você se envolveu com Olimpíadas na área de humanas ou até matemática? Acho que você se envolveu também, né? Eu cheguei a fazer Olimpíada de Geografia quando eu estava no meu 2º ano. Eu lembrava disso, eu lembrava que você tinha feito alguma coisa também. Medalha de bronze na Olimpíada, mas foi só. Quando eu estava no 3º ano, eu resolvi focar mais nos APs e nas applications. Tá. E falando assim sobre a escolha, né, de vocês em relação à carreira, o quanto que o colégio, quanto que essas experiências com as Olimpíadas, o que dentro do colégio ajudou vocês a nortear essa decisão, essa ideia de, por exemplo, você que quer ir para a área de computer science, né, de computação informática, Isabela, você que está pensando em ir mais para a área de psicologia, de RH. Isabela, fala você um pouquinho primeiro. Você lembra, quais foram as ferramentas que dentro do colégio, durante o teu percurso com o ensino médio, que te ajudaram também a começar a pensar, poxa vida, é isso, né? Psicologia, RH, é isso que eu quero estudar quando chegar na faculdade. Eu acho que o principal para mim foi o Edu Explora, né? Que o Etapa fazia não é aliança, qual é a palavra?
Uma parceria? Você está falando do Edu Explora, que é aquele programa, é um summer program, né? É. Aquele programa de verão, né? Que você fez com a Stanford University, Isso. né? Então, basicamente, a Edu Explora é o parceiro lá da Stanford, né? Mas, basicamente, você fez um summer program. Conta um pouquinho sobre isso. O principal é que, na verdade, era para eu ter viajado para Stanford, fazer um summer de exploratory, né? De explorar todas as áreas, porque, como eu falei, eu não estava certa do que eu queria até o 3º ano. E aí, com a pandemia, ele acabou sendo adiado. E aí, eles deram a opção de você repor, né? Com aulas de janeiro, né? Então, foi o que eu acabei fazendo em janeiro do ano passado. Eu fiz em psicologia social e comunicação para vida e trabalho, né? Traduzindo os nomes do programa. E eu acho que eles foram o principal, assim. É uma coisa que é meio fora da curva, porque todo mundo geralmente tem outras coisas que geralmente são o ano todo, que guia para a carreira, mas foi muito bom para mim, porque eu descobri sobre algumas áreas, né? Algumas áreas de estudo da psicologia que eu sempre me interessei, mas nunca pensei muito sobre a longo prazo para mim. E Dá um exemplo, assim, você lembra de alguma coisa dessa aula, né, que você teve com a Stanford que você realmente ficou super interessada? Mano, eu adorei aprender sobre motivação. Então, tipo, eles comparam cenários, psicologia do social, né? Compara cenários. Tipo, se você estiver num grupo e, tipo, todo mundo estiver, tipo, discordando de você, e aí, tipo, é a sua vez de falar. Ou se todo mundo estiver discordando, menos uma pessoa. Você é muito mais provável de falar, tipo, a sua opinião certa no grupo que tem uma pessoa que meio que, tipo, destoneou de todo mundo, né? Mas eu acho que meu favorito foi quando a gente assistiu um sobre mentiras. Era um documentário sobre mentiras que a professora comentou sobre, né? Mas era sobre como as pessoas, tipo, te enxergam diferente dependendo de como você trata elas. Então, acaba sendo muito mais fácil para você mentir para alguém próximo de você do que para alguém que não tá te enxergando. Então, são coisas que, tipo, eu me interessei muito e fui muito atrás depois do programa. Perfeito. Você fez o Summer também? Eu fiz. Eu lembro que você fez um programa de verão nas férias, né? A gente chama de Summer, né? Porque muitas universidades fora do Brasil, né? Que é o caso, especialmente na América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá, eles aproveitam que o campus está aberto durante as férias, né? Do hemisfério norte, né? Costuma começar em maio, termina em agosto, o campus fica completamente aberto com aquela estrutura maravilhosa. E tantos alunos, né, do próprio país, né, os americanos, os canadenses, né, eles vão para as universidades para fazer o Summer Program, que o intuito é isso. O intuito é o aluno viver 2, 3, 4 semanas no campus da universidade, né, tendo aulas já com os professores, né, tendo uma experiência já com as áreas de interesse. Também, claro, morando no campus, né, experimentando a comida, né? Conhecendo gente diferente, ficando longe dos pais, né? Então, isso acaba sendo... A gente chama de summer porque é o verão deles. Mas, em geral, os alunos do Brasil, os alunos aqui do Colégio Etapa, a grande maioria de vocês acabam indo mesmo nas férias de julho, né, que é o nosso inverno, mas que lá no hemisfério norte é o summer, né, é o verão. E temos tido até alguns alunos que têm ido para a Europa, mas isso não é tão usual, né? Isso é muito mais comum, né? Vocês encontrarem esses programas na América do Norte, né? Nos Estados Unidos e no Canadá. Pedro, você acabou fazendo um summer também? Eu acabei fazendo um summer. Eu fui para a University of Pennsylvania, eu fiz um curso de robótica lá. O nome do curso era ISEP, era Engineering Summer Academy, Academia de Engenharia do Verão, Isso assim, na primeira série, né? Isso foi na primeira série, quando eu estava no primeiro ano. E, assim, o curso é incrível. Não, vou falar que foi quando eu me apaixonei, assim, falei, nossa, agora eu realmente quero estudar fora. Eu já queria antes, né? Depois do curso, eu falei, não, eu preciso disso urgentemente. Porque era um curso de 3 semanas, né? E eu fui sem conhecer ninguém, né? Fui meio perdida, assim, né? E fui conhecendo o pessoal lá. E sabe, é um esquema totalmente diferente. É muito gostosa a sensação de morar no campus. Eu lembro que minha rotina era... Eu acordava cedo, né? Acho que era 7 da manhã para ir para aula. Eu passava numa CVS, que é uma loja que tem lá perto, comprava um chá gelado e ia para aula com o meu chá gelado lá. E eu estava fazendo o curso de robótica, né? E foi muito bom também, porque lá eu conheci gente do mundo todo. Era um curso que
tinha gente do mundo todo, né? Então, no curso inteiro tinha mais um brasileiro, um amigo meu, que eu falo com ele até hoje. E no meu quarto, eu dividi o quarto com um cara de Londres, um americano, e tinha também, tinha chinês, tinha um cara da Índia, tinha gente do mundo todo lá. E foi muito legal essa troca de informação, de cultura, porque a gente era obrigado a ficar junto, né? Tanto que o nosso projeto final era fazer uma banda de robôs com todo mundo do curso, né? Então eram umas 40 pessoas, cada um se separava em um grupo de 3, assim, e cuidava de um instrumento. Então todo mundo fazia um instrumento e a gente teve que tocar uma música no final. E a música toda feita por robôs, assim. Então foi muito boa essa experiência. Acho que é uma experiência única, assim. Quem conseguiu, acho que vale muito a pena, que mostra como que é o ambiente da faculdade. Tem tantos cursos para quem já está decidido, como eu, que já sabia que queria, ou como a Isabela, né, que tava na dúvida. Então, eu acho que vale muito a pena, sabe, esses cursos. Acho que ajuda bastante, sim, na decisão. Na decisão sobre carreira, né? Que é o que a gente está falando hoje, né? Não, fantástico. Então, assim... Então, a gente falou de algumas ferramentas, né, que vocês acabaram usando aí, né? O conhecimento aqui do colégio, as aulas de Olimpíada, né, aproveitando as férias para ir fazer um summer program nas universidades lá fora, até para ter, né, um insight, né, da indústria. E falando nisso, assim, pensando em carreira, além do que vocês viram aqui no colégio, vocês chegaram a fazer alguma pesquisa também sobre como é a sua carreira no Brasil, como é a sua carreira fora, como é a remuneração, qual o caminho para você, sei lá, chegar no dream job, né, por exemplo. Então, Isabela, me fala, assim, o que você... A gente sabe, né, que vocês dois que estão indo estudar nos Estados Unidos, né, e o Foundation, né, a fundação das universidades que vocês vão, Northeastern e Georgia Tech, vocês vão ter uma flexibilidade aí, né, no currículo, né? Georgia Tech é mais tech, não, acho que não tem tanto de liberal arts. A Northeastern tem o liberal arts, né? Tem esse currículo muito mais flexível que você não vai ter, você, Isabela, você vai poder esperar até o final do segundo ano da faculdade para poder escolher... Com certeza. Né, escolher mesmo se é psicologia, né, RH, o que você vai seguir aí em termos de carreira. Então, acho que isso é bom, né? É bom saber que eu acho que eu quero essa carreira, mas ainda tenho um tempinho aí para explorar durante a faculdade. Mas eu estava curiosa para saber se vocês realmente foram buscar informações no mercado mesmo, né? Já tem conta do LinkedIn? Não. I don't know, não tem ainda. Não. Eu falei com a minha prima, por coincidência também, ela fez psicologia, foi aqui no Brasil, né? Mas ela foi para essa área de RH, então eu falei com todos os meus primos, quando eu tava tentando, tipo, entender o que eu queria e tudo, né? Porque os meus primos mais velhos, né? E foi muito bom para mim. Além disso, eu tentei pesquisar, tipo, todas as áreas de psicologia depois do curso, pensar em o que cada um precisava, né? Se eu precisava, tipo, de doutorado, se eu precisava de masters para alguma das carreiras específicas e o que cada área de psicologia, né? Porque tem social, tem developmental, que eu não sei explicar em português, tem a cognitive. Então, são várias áreas que dão, tipo, trabalhos diferentes, né? Dão opções diferentes de carreiras, então foi uma coisa que eu busquei muito fazer. Não, perfeito. Não, se tem alguém na família que já está na carreira, não, é bom ter isso. Sim, ajuda muito um contato, ajuda né? Muito, né? Contato na área, sim. Contatos futuros e também, sim, né? Sim. Acaba sendo um mentor também, uma pessoa para te guiar, né? Fantástico. Pedro, você, como é que foi, assim, buscou... Eu sei que você está bem, assim, a tua vida, como você falou, e a gente percebe até na hora que você conversa aqui com a gente, assim, essa tua paixão, esse teu amor, né, por estudar, primeiramente, né, a gente já sabe disso, e esse teu interesse e essa tua paixão aí pela robótica e pela informática. Você chegou também a conversar com outra pessoa sobre essa carreira, fez pesquisa de mercado, foi um pouco além da vida no colégio para descobrir o que essa carreira em informática e computer science vai ser? Então, eu conversei com assim, gente, né? Inclusive o professor André de informática, ele fez engenharia da computação também, e ele foi uma das pessoas que chegou, conversou comigo bastante sobre isso, falou, nossa, acho que você ia se encaixar muito bem em engenharia da computação, porque tem essas coisas legais, assim. Ele me explicou da época dele da faculdade, os estágios que ele fez, todas as experiências de trabalho que ele teve. Então, foi uma conversa muito boa que eu tive com o André, né? Que é professor de informática aqui do colégio.
E ele me ajudou bastante a escolher isso. Além dele, tem outras pessoas que eu conversei, né, que eu cheguei a procurar. Meu pai tem uma prima que é pesquisadora numa universidade americana. Então, eu também cheguei a conversar com ela, que ela desenvolve robôs, robôs submarinos, assim. Ela está fazendo uma pesquisa em parceria com o exército americano. Sei que tem alguma coisa assim, né? E eu cheguei a conversar com ela, principalmente para me ajudar. Eu gosto disso, sabe? Eu queria seguir uma coisa parecida. E ela me orientou bastante. Então, todos esses contatos, essa conversa com gente que já está na área ajuda bastante para escolher para escolher a carreira que você vai querer seguir, né? Que ótimo, que bom que vocês tiveram pessoas aí que já estão no mercado de trabalho para vocês também terem uma ideia, né? E nada como conversar com essas pessoas também para te darem, sei lá, inspiração, né? E sentir um pouquinho mais de certeza, né, do que vocês querem fazer. E aí, deixa eu te perguntar para vocês. Plano agora, os próximos 4 anos, vocês vão estar nos Estados Unidos fazendo a graduação de vocês. Em termos de carreira, vocês enxergam ficar um pouco mais nos Estados Unidos depois de se formarem para ter experiência lá ou até fora ou outro país? Ou vocês conseguem se ver voltando para o Brasil e dar continuidade? Na verdade, voltar para o Brasil para começar a carreira de vocês na área de psicologia e RH, na área de ciência da computação. Pensou nisso ou nem chegou a pensar nisso ainda, né? Tá muito longe, né? O que você pensa em relação a fica dos Estados Unidos para trabalhar ou volta para o Brasil? Eu não tenho traçado exatamente o que eu quero, né? Obviamente, eu gostaria de continuar nos Estados Unidos, tentar encontrar um emprego numa Big Tech, assim como Apple, Google, Facebook. Seria, acho que, coisa dos sonhos, que lá eu poderia trabalhar com essas coisas de tecnologia e inovação, sabe? Mas eu tenho sorte que engenharia engenharia de computação, principalmente, nessa coisa de programador, é algo muito amplo. Então, não é tão difícil de encontrar carreira em outros lugares, né? Poderia voltar para o Brasil feliz, trabalhar como programador, developer de alguma coisa, de alguma empresa grande, assim. E ainda seria um trabalho que eu ia gostar, porque acaba sendo que eu vou programar, sabe? Mas, então, resumindo, assim, né, falando de uma resposta direta para sua pergunta, o que eu gostaria era de continuar nos Estados Unidos, né? E trabalhar numa Big Tech, assim, mas eu estou com portas abertas para qualquer outra experiência, outro país, eu vou até mesmo voltar para o Brasil. Eu acho que qualquer experiência depois ainda vai ser vantajosa. Isabela? Como que eu falo depois disso? That was a good answer. Mas, tipo, eu não tenho certeza. De novo, tipo, eu gostaria de ficar lá, mas pensando na área de RH, que é a área que eu mais ou menos me vejo seguindo hoje em dia, o Brasil também tem várias empresas com área de RH forte que me interessaria trabalhar também, ou em outros países. Você tem um exemplo? Você tem alguma empresa de RH que você já conhece? Ou que você... Eu falo... Não, nada muito certo. Eu sei que uma menina... É que eu fui pra Boston, né? Eu viajei lá. E aí, uma menina, ela falou de uma co-op, eu trabalho 6 meses, que a Northeastern oferece, né? Que ela fez na área de RH de uma de seguros. Eu não vou lembrar se era... Aqui no Brasil? Não, lá. Lá, tá. Lá, era... Se bobear, era Liberty, mas eu não vou lembrar. Liberty Securities, Eu acho que era, mas eu não tenho certeza. Eu acho que tem filial aqui no Brasil, se eu não me engano. Mas então, empresas grandes no geral, mas esse é um exemplo que eu tenho. Tá. Não. E assim, não sei se vocês sabem disso, né? Porque eu acho que a gente acabou nem falando tanto sobre isso durante o processo, né? A gente ficou muito mais, né, no processo de preparar as candidaturas, as redações, né, as entrevistas, por exemplo. E a gente acabou não falando tanto sobre, assim, as oportunidades que vocês vão ter durante a faculdade nos Estados Unidos para poder explorar a carreira de vocês, né? Mas vocês, como alunos internacionais que vão estar com o visto F1, que é o visto de estudante, o visto de estudante te dá permissão para você trabalhar nos Estados Unidos durante o tempo que você está fazendo a graduação e depois. Então, tem o CPT, que é o Curricular Practical Training, né? Que você consegue fazer um estágio durante o período que você está na faculdade. Então, tem que ser um estágio autorizado pela universidade, na área que você quer atuar, e ele pode até ser remunerado, né? Então, assim, uma super vantagem, né? Como aluno internacional, poder fazer um estágio nos Estados Unidos, que você pode ser remunerado, né? E ainda contar como crédito, né? Então, se, por exemplo,
Se você, acho que na Northeastern tem esse programa de Tem, de co-op, co-op, né? De que são co-op, 6 meses. que é fantástico, que você, durante o co-op, que o co-op significa cooperação. Isso. É a cooperação da universidade com uma empresa que ela tem esse programa. Então, em teoria, você, Isabela, você vai poder, por exemplo, trabalhar na Liberty, né? Que você acabou de comentar aí. Trabalhar na Liberty, fazendo um estágio, né? Então, você vai ter uma experiência, né, de hands-on, né, de poder realmente trabalhar, receber, né, ser remunerada e esses 6 meses que você fizer o estágio, contar como 6 meses como você estivesse estudando. Sim. Que isso é o melhor dos 2 mundos, né? Melhor dos 3 mundos, né? Você está tendo experiência, você está sendo remunerado em dólar, e ainda conta como o tempo que você estivesse crédito, né? Credits, né? Porque você não quer também ter essa experiência e depois ter que Correr postergar, atrás, né? não, até ter que postergar o tempo da tua formatura. Então, CPT, Pedro, nem sei se você sabia disso, né? Isabela, então vocês têm, né? Northeastern já tem isso embutido no programa deles. Georgia Tech, com certeza, você como aluno internacional, você também tem essa oportunidade de fazer o estágio durante os 4 anos. E tem o OPT, que é o Optional Practical Training, que é o estágio que você consegue fazer depois que você se formou. Né? Então, como aluno internacional com o visto F1, você pode continuar nos Estados Unidos, tem que ser um trabalho na área que você se formou, né? Não é tipo se forma e vai trabalhar no Starbucks, não, tem que ir, né, para tomar aquele café gostoso. E mesma coisa, aí quando você já se formou, você está trabalhando full-time, né? Você está trabalhando tempo integral, sendo remunerado. E você, Pedro, na área de tecnologia, hoje, né, assim, as questões imigratórias, coisas de visto, de estudante, isso às vezes vai mudando, as leis vão mudando, né? Mas hoje, por exemplo, quem é da área de STEM, né, de tecnologia, você consegue ficar 18 meses nos Estados Unidos. Né? Isso é muito bom, né? Então, isso é muito bom, porque, em geral, para você conseguir trabalhar nos Estados Unidos como brasileiro, você teria que ter, né, um patrocínio de uma empresa, né, um visto de trabalho, mas assim, uma oportunidade fantástica de você poder fazer a faculdade é essa oportunidade de você também poder trabalhar. Né? E nada impede, talvez, esse emprego até não ser nos Estados Unidos. Né? Pode ser uma empresa americana recrutando você para ir para fora. Então, assim, isso é muito legal, essa possibilidade de poder fazer a faculdade, já ter uma experiência profissional, né, que vai contar para a carreira de vocês, né, que é isso que a gente está tentando conversar um pouquinho hoje, né, sobre carreiras. Fantastic. Então, vamos lá. Eu queria também perguntar para vocês sobre... acho que eu já perguntei um pouquinho, né, sobre Dream Job. E eu estou sabendo que alguém já está trabalhando. Sim, sim. Né? Então, Pedro, conta pra gente. Você acabou de se formar do ensino médio, né? Você está trabalhando na XP Investimentos. Então, quando eu fiquei sabendo como assim o Pedro está trabalhando já, né? Se formou, né? Mas como é que foi isso? Como é que foi que você conseguiu, assim, como aluno que acabou de se formar do 3º ano, né? Esse processo para já ter um estágio. É estágio ou já é... É estágio. É Na verdade, não é estágio. nem estágio. O nome certo seria... Eu estou como jovem aprendiz lá. Jovem aprendiz, tá. Então, eu ainda estou com um contrato pelo CIE, que organiza esse contrato de jovem aprendiz. Porque o estágio eu teria que teria que estar vinculado a uma faculdade, né? E eu não estou vinculado a nenhuma no momento. Mas o que aconteceu foi mais ou menos assim. Eu tenho um amigo que inclusive era do Etapa, né? Um amigo mais velho, que foi para a Poli, da Poli ele foi para a França, né? E depois da França ele voltou e começou a trabalhar na XP. E aí um dia ele me mandou uma mensagem falando que ele estava gostando muito da XP e que tem muita coisa parecida com o que a gente faz na robótica, na informática, nessa parte de programação. O conhecimento que a gente ganha nessas Olimpíadas ajuda muito na hora de entrar nesse tipo de trabalho, nesse mercado de trabalho assim de programação. Aí ele falou que eu devia tentar um estágio lá, então eu mandei o currículo, cheguei a fazer uma prova também e tudo. E aí, em janeiro desse ano, eles me aceitaram, né? O chefe dele me ligou, a gente conversou. Parabéns novamente, viu? Obrigado. E aí, agora eu tô na XP, né? Tô programando na XP, tô dentro da área da tesouraria, como jovem aprendiz.
E o que tá valendo muito para mim não é nem que que tô recebendo, nem nada disso. Eu acho que o que eu tô aprendendo com isso tá valendo muito, sabe? Porque economia não é uma área que eu sou muito forte. Sinceramente, eu não entendo nada de economia. Eu tenho o Luigi, né? O Luigi que tá em outro videocast. Ele adora economia, né? E eu sou bem próximo dele. Então, ele me falava um monte de coisa de economia, eu achava legal, assim, mas eu não entendia nada. E aí, agora, na XP, eu tô começando a entender. Tô vendo na prática, sabe, como funcionam as coisas. E isso tá valendo muito, essa experiência que eu tô tendo de um possível futuro para minha carreira, né? Trabalhar nas partes de mercado financeiro, trabalhar desenvolvendo ferramentas, APIs e tudo mais. E eu vou ser bem sincero, é algo que eu tô adorando agora. Todo dia, todo dia que eu tô trabalhando, né? Aí eu pesquiso um monte de coisa, tô aprendendo um monte de coisa nova, tô lendo uns livros para começar a entender as coisas. Tá sendo um grande ensino para mim essa oportunidade que eu tive, sabe? E você está indo presencialmente, Pedro? Então, a XP agora está trabalhando com home office, né? Trabalho remoto. Então, eu recebi um notebook, eu estou trabalhando de casa. Eu já fui lá na XP presencialmente. É lindo o prédio, né? A vista que você tem no prédio é muito legal, assim. Fica lá na frente do shopping JK, sabe? E é muito legal o lugar lá, mas eu tô gostando de trabalhar remotamente também, porque aí por exemplo, se eu tivesse que trabalhar lá, eu teria que acordar muito cedo pra ir lá. Agora eu posso acordar 1 hora antes, tomar um café da manhã, me arrumar e começar a trabalhar já direto de casa. E trabalho remoto tem essas vantagens, né? Principalmente pra quem é dessa área de computação, programação, que você realmente não... Sinceramente, você faz computação, você normalmente não interage muito com a pessoa, né? Você vai interagir com o computador. Então eu não tenho problema também. Tô adorando trabalhar de casa, eu e o computador, os monitores. E tô gostando muito, assim, acho que tá valendo muito a pena, sabe? Não, e assim, Pedro, eu acho que já é uma coisa que já vai agregar para o seu currículo. Sim, né? sim. Porque, assim, a gente estava falando agora sobre essas oportunidades que vocês vão ter de fazer estágio durante o período da faculdade nos Estados Unidos, mas não deixa de ser um processo seletivo, né? Então, não é uma coisa garantida. Eu quero fazer o estágio na empresa de RHX, você vai ter que se candidatar para aquela vaga, como qualquer outro candidato. Na verdade, até a faculdade vai te preparar, né? Em geral, eles vão te preparar para montar o seu currículo, preparar você para entrevista. Então, dentro das faculdades, tem um departamento totalmente direcionado, com uma equipe gigante, que cuida só disso, né? De recrutamento, né? Então, eu imagino, Pedro, que você, no teu currículo, você já tem uma experiência relevante, né? Sim, eu posso colocar isso como experiência já. Eu acho que você já vai estar com uma pequena vantagem quando você chegar lá na Georgia Tech e estiver já concorrendo aí para algumas vagas, né? Não, muito assim, fora da curva, Pedro, né? Já ter esse estágio assim durante o ensino médio. Isabela, você vai estar... Você está trabalhando agora, fazendo alguma coisa na sua área? Porque eu sei que vocês vão para os Estados Unidos só agora em julho, agosto, né? Como é que você está aproveitando esse tempo aí em relação à preparação para ir para a faculdade? Eu estou me preparando para tirar minha carta de motorista antes de ir. Importante. Muito bom, importante. Isso é uma coisa que eu não consegui fazer. Eu preciso fazer. Demanda 3 muito meses. tempo, então viu? não- Você está sem tempo, Eu tô sem provavelmente, tempo pra Pedro. isso. Você está sem tempo. Como eu estou com muito tempo, porque eu acho que... Todo mundo fala, né? O processo de application em si é um pouquinho estressante. E, principalmente, a espera depois te deixa muito ansioso. Então, eu estava aproveitando mais tempo para dar uma relaxada e me preparar mais, tipo, mentalmente para a minha próxima etapa. Não, e tempo muito merecido de vocês, né? No teu caso, Isabela, eu sei que você teve a oportunidade fantástica também de visitar as universidades antes de escolher, né? Então, quando foi que você foi para os Estados Eu Unidos? fui em abril. Tá. E quantas universidades você conseguiu visitar? Eu visitei 3, era o meu top 3. Foi Wake Forest, University of Rochester e Northeastern. Tá. Foi ótimo poder, tipo, viajar e visitar, mas foi péssimo pra minha escolha. Que eu ia pra uma, tipo, eu adorava o campus e falava, mano, é isso. E eu ia pra próxima e eu também adorava o campus. Então, tipo, em questão de decisão, tipo, pensando o campus, eu achei que, tipo, ia chegar. Tipo, todo mundo fala, né? Tipo, você entra no campus e tem, tipo, a vibe certa. Não tem a vibe certa. Não aconteceu comigo. Eu tive que fazer, tipo, uma escolha muito racional, pensando no que eu queria e nas oportunidades que a universidade ia me dar pra escolher. Mas eu falei para você antes de viajar, você Falou. vai escolher Northeastern.
Boston é uma cidade grande, você vai gostar de Boston. Bom, eu falei pra Falou. Isabela, você vai adorar Northeastern, você vai adorar... E eu não conheço o campus da Northeastern, Ai, lindo, mas eu pai. conheço, assim, conheço de fotos, né? Então, mas assim, Boston é uma cidade mágica, né? Que legal. Então, em relação, assim, para a gente já encerrar um pouquinho o assunto, eu queria perguntar para vocês, pedir para vocês pensar em algumas dicas ou uma dica aí sobre esse processo de pensar em carreira, da área que vocês querem estudar, que eventualmente, né, vai ser a carreira que vocês vão seguir. Uma dica aí para deixar para as pessoas que vão assistir o nosso videocast. Bom, acho que uma coisa que tem que ter em mente, assim, eu sempre soube o que eu queria, né? Mas eu acho que você tem que ter em mente que você tem que ter portas abertas para descobrir coisas novas, sabe? Experiências novas. Que nem isso de trabalhar no mercado financeiro era uma coisa que eu não cogitava muito, mas agora eu estou gostando muito, sabe? Então já é uma coisa nova que eu estou considerando. Então eu sinto que isso de... Você também não precisa ter certeza do que você quer fazer da vida. Você não vai ter, porque o futuro é imprevisível. E você é jovem. E você é muito jovem. Você é jovem Você é ainda. jovem. Tem muito tempo pela frente, sabe? Então, acho que é ter essa ideia de que você está aberto a qualquer experiência nova, assim. E, eventualmente, você vai encontrar uma experiência que você vai se sentir confortável, se sentir bem. E aí é correr pro abraço, né? Aí é divertir. Aí é aproveitar. Que bom, Pedro. Não, excelente exemplo. Isabela. Eu não posso falar muito depois dessa. Eu concordo, tipo, total, que é muito importante. Porque, pra mim também, né? Tipo, eu não tava cogitando muito a área de psicologia. Fiz o curso e, tipo, saí pesquisando das 10 milhões de áreas de psicologia pra descobrir o que eu queria. Então, eu não posso, tipo, eu tenho que concordar com o Pedro, que é muito importante estar aberto a todas as oportunidades. Mas eu diria que eu acho que é importante pensar, tipo, no que você interessa muito fora da sala de aula, né? Como ele falou, tipo, ele sempre foi muito interessado em tecnologia, mesmo fora da sala de aula. Então, eu diria que considerar, pelo menos, tipo, as outras coisas que você gosta fora. Perfeito. Bom, eu agradeço vocês imensamente pela participação, pela contribuição. Eu que agradeço o convite, Cris. É legal estar aqui. Eu gosto da etapa. Que bom, que bom. E, assim, eu desejo a vocês dois, assim, uma jornada maravilhosa na faculdade. Quem sabe a gente consegue visitar vocês, né? E uma jornada ainda mais linda, com muito sucesso na carreira de vocês também, né? Então, de novo, obrigada do coração aí pela participação de vocês. Então, a gente encerra agora esse videocast aqui do Colégio Etapa. Espero que a informação tenha ajudado. Para quem quiser buscar mais informações sobre o Colégio Etapa, sobre o setor internacional, vocês podem acessar o nosso site, mídias sociais, o nosso blog. E obrigada pela audiência. Tchau, tchau.